E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta a mais um Papo de Alambrado, nosso programa de todo sábado aqui, onde eu recebo convidados ou convidadas, que aqui vamos falar um pouco sobre a vida dessa pessoa e também falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Esse vídeo aqui, você que está chegando agora e você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal aqui que não paga absolutamente nada. Se você quiser ajudar um pouquinho mais, seja membro. Temos 4 opções de membros aqui no canal. A partir de R$ 2,99 você já faz parte do grupo de membros para poder discutir ideias, debater, tirar dúvidas. A partir de R$ 6,99 você pode ser um membro Tridamérica. Aí você pode ter prioridade nas perguntas em todas as lives. O nosso membro bimundial vai concorrer a prêmios todos os meses aqui no nosso grupo de membros e o membro Rei Pelé participa ao vivo das nossas entrevistas. Fechado? Agora vamos ficar com o nosso recado dos nossos apoiadores e patrocinadores. Valeu, pessoal! Up Sports é a melhor plataforma para você apostar. Temos as melhores odds, pagamentos instantâneos via Pix a qualquer momento. Seja Up Sports. Pessoal, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta a mais um Papo de Alambrado. Hoje é especial, primeiro porque é gravado e segundo porque eu estou com uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, sempre vejo os textos, vejo os comentários no Diário no Peixe. Laura Marcelo, obrigado por estar aqui comigo hoje, Laura. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei quem vai acompanhar essa gravação, na real. Tanto que até peço desculpas pela correria, né? Não consigo conciliar os horários. Mas eu que agradeço pelo convite e também por acompanhar. Santos sempre Santos, né? Eu sempre falo que a gente tem que dar esse espaço para quem fala de Santos e realmente acompanha. Exatamente. Pessoal, deixa eu explicar. Eu e a Laura, a gente ia tentar fazer ao vivo no sábado, só que tem jogo do Sub-17, né, Laura? Isso. A Laura precisa acompanhar o jogo do Sub-17 porque ela tem que escrever, ela tem que fazer todo... É Diário no Peixe e tem outro lugar. Eu também participo do Bendito Seja Futebol. Perfeito. Então tem esses 2 lugares. Então ela precisa acompanhar o jogo. Então eu falei, Laura, vamos gravar. Eu subo como estreia no horário normal, 11 da manhã, todo sábado, e a gente faz gravado dessa vez, porque eu falei para vocês. Tá chegando o momento, tá ficando escasso achar os convidados que falam do Santos. Então a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que gravar, fazer de um jeito que entregue o conteúdo para vocês. Então é o seguinte, Laura. Primeiro, obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta que eu sempre faço nesse programa é uma só. Qual que é a tua primeira lembrança do Santos Futebol Clube? A minha primeira lembrança do Santos Futebol Clube é quando meu avô estava comemorando muito feliz o título do Santos, escutando o hino diversas vezes no carro, ele voltava o disco com a bandeira, com a camisa do Santos. Eu falei, poxa, eu também quero sentir essa felicidade, eu também quero sentir esse amor, né? Tanto que, assim, a parte da comunicação, do jornalismo, enfim, partiu muito do meu pai, mas o amor pelo Santos surgiu por conta do meu avô. Então, assim, acho que eu consegui juntar as duas coisas. Eu tenho essa lembrança de glórias da história. Eu também sempre fui uma pessoa que gostei de história. Sou de humanas, né? Inclusive, sou nada exatas. E eu amo história, eu amo a cultura do Santos. Tudo que o clube prega foi algo que eu consegui juntar em um só. E hoje eu falo de Santos aí, é minha profissão também. E qual que era esse título que teu avô estava comemorando tão feliz assim? É 2002? Não, 2002 eu estava nascendo. Então, porque você é Adivinha nova. qual é o título? Era só a Libertadores de 2011. Tá. Faz sentido. Porque você nasceu em 2002? Nasci em 2002. Então, você nasceu no ano glorioso. Então, você tinha 9 anos em 2011. 9 anos. Que é quando começa a ter uma lembrança, né? Quando eu me entendo por gente. O teu vô viu 62, 63? Não, ele né? é de 57. Então, Não eu era lembra. criança ainda. Então, foi praticamente a primeira vez que ele viu também, né? Então, Sim. realmente é um momento muito especial da Página do Santos. E você, beleza, você é jovem, 2011, só que você também, queira ou não, por mais que 2011 te marcou, mas você lembra do Santos ali, do Neymar chegando, Copa do Brasil, aí Tripaulista, aí vem Libertadores, vem Recopa, aí tem 2 anos ali, vem Paulista e agora, Laura, vamos para 7 anos de seca, né? Como que foi você que nasceu e conheceu o futebol acostumada ao Santos vencer? Como tá sendo esse período de 7 anos para você sem zoar o rival? Tanto que, assim, a gente teve clássico contra o Palmeiras agora, e até eu fiz uma brincadeira. A última vez que o Santos tinha vencido o Palmeiras, eu estava no 3º ano do colegial, e agora estou no 3º ano da faculdade,
vontade e não dá nada. E como você falou, a gente, né, pelo menos a minha geração Copinha, inclusive, é acostumada com esse Santos vencedor, Santos de Neymar. Inclusive, eu sou muito da geração paulista, né? Muitos campeonatos paulistas que eu acompanhei. E o último título do Santos, que foi Paulista de 2016, eu ainda era menor de idade. E eu falava, mãe, deixa eu ir para a avenida, como eu vou comemorar. Então, assim, eu fico pensando, quando eu vou poder ir para a avenida de novo, comemorar com o meu avô? Então, assim, essa parte de título mexe muito com a autoestima do torcedor. Acho que é algo até que a gente pode entrar aqui, mas está sendo difícil. Ainda mais profissionalmente, né? Acompanhando o dia a dia do clube, sabendo das dificuldades, sabendo de tudo que poderia ter mudado. Óbvio que a gente teve a Libertadores, que para mim não foi assim um processo, não se encaixou no processo, acabou mais sendo acaso aquela final, mas mesmo assim machuca a autoestima do torcedor. Mas é aquilo, né? A gente vem pela camisa, é isso que nos mantém aqui e mantém esse amor. A gente vem pela camisa, veio por uma história que a gente construiu recentemente, até quando fala a gente, nós torcedores, né? Mas realmente tem sido anos duros, né? Principalmente o Palmeiras, né? Principalmente o Palmeiras, que a maldição do Thiago Ribeiro ainda não caiu por terra, a gente não conseguiu ainda acabar com esse fantasma. Mas, ô Laura, você falou que você é de humanas, você não é de exatas. Você cursou jornalismo, você cursa jornalismo no caso, né? Pensando em falar do Santos? Ou era, não, assim, você pensou em outra coisa, juntou aí que o acaso? Não, tanto que no terceiro colegial, né, no último ano ali do ensino médio, quando eu já estava começando a pensar em vestibular, surgiu uma oportunidade de escrever para o Santos, sobre o Santos, no mercado do futebol, que é um site que hoje, né, até mandar um beijo para o Gia, que deu a minha primeira oportunidade. Então, desde o terceiro ano eu já estava ali escrevendo sobre o Santos, cobrindo o Santos de alguma forma. Entrei na faculdade em 2020, né, começou a pandemia, e no finalzinho de 2020 aí fui chamada para participar do Diário. Então, assim, a minha ideia sempre foi falar de Santos. Aí eu falei aqui da mídia tradicional, que não dá tanto espaço, a gente tem que valorizar, justamente sobre isso. Meu objetivo no jornalismo são alguns. Falar mais do Santos, dar esse espaço, por isso eu gosto tanto dessa mídia segmentada, desse pessoal que fala do Santos, e também trazer mais mulheres para o jornalismo. Sem contar de mudar, tentar, né, mudar essa realidade da mídia tradicional, que com certeza eu acho que vai ser muito difícil, mas acho que começando a valorizar as mídias segmentadas, a gente já obriga, né, eles a ter um pouco mais disso. Hoje a gente acabou perdendo até um integrante do Diário para a Globo, por exemplo. Então, assim, aos poucos a gente vai tentando mudar esse jornalismo, né, que existe muito clubismo, existe, né, uma preocupação muito grande ali com os times só do eixo. A gente tem que valorizar o futebol brasileiro no cenário nacional aí por inteiro. Eu acho que a gente vai construindo passinho por passinho aí no jornal. Tem um inscrito aqui do canal que tá sempre aqui, e eu sei que ele vai estar aqui, que é o Dani. Dani, um beijo para você. Ele sempre fala a moça de Botucatu. Ele parece o Milton Neves. Você é de Botucatu, não é? Sou de Botucatu, interior de São Ele Paulo. sempre fala, Vitor, chame a Laura, a moça de Botucatu. Parece o Milton Neves falando, o moço de Muzambinho. Você tá em Botucatu, é interior, mas também não é o interior. É interior, mas não é. Interior. É interior, eu acho. É interior. Ô, Laura, eu imagino que algumas informações, por exemplo, eu sou de Santos. Em 2000, eu lembro, as minhas primeiras lembranças de Santos ali foi de 98, 97, 2002, eu lembro muito claramente. Mas eu sempre escutei rádio. Eu não tinha dinheiro para ter a NET, ver Sport TV e ter o Premiere. Não, era rádio. Você nasce em uma outra geração, que você, 2011, tinha já uma internet, por mais que não era que nem hoje, mas já tinha. Como que você fazia quando você se descobre santista ali, Santos 2011, 2012, dali pra frente? Como que chegava a informação ali? Você tinha que buscar, porque assim, imagino que não era como na capital que você tinha mais informação. Como que é essa busca de informação?
Eu citei, né, meu avô pouco antes, e tanto que essa busca não só pela paixão do Santos, mas pelo futebol em si, surgia justamente, né, meu avô já era aposentado na época, e eu ia com ele de carro buscar minha avó no trabalho dela, que já estava para aposentar também, e a gente Sim. sempre escutava jogos no rádio, então a gente ficava ali, eu lembro até, né, gol de felicidade. Então, assim, eu Isso aí. cresci nesse âmbito, né, desse É, interior. E assim, óbvio que teve ali a Libertadores 2011, 9 anos, ainda me entendendo por gente, mas tudo que eu sabia do Santos partia do meu avô, e ele sabia de rádio, de todas essas informações. Mas como eu, jovem, sou mais dessa geração, foi ali com 15, 16 anos, que daí eu falei, não, vô, vem aqui em casa, a gente, né, eu peço pro meu pai pegar o canal fechado aqui, não, porque eu vou pegar o Premiere, e assim, fui desenvolvendo isso de chamar pro meu vô, não, vô, vem aqui, olha tal matéria, olha só que eu descobri aqui do Santos. Então, assim, essa evolução com certeza é absurda, né? Até por eu morar em Botucatu, óbvio que quem mora em Santos, talvez uma apuração seja melhor, você está em contato ali com as fontes, tanto que a minha ideia é depois de me formar, né? Tanto que eu não vejo a de me formar, quem sabe morar em Santos, morar em São sim. Paulo, tá ali diretamente no dia a dia do Santos, mas com certeza é por isso que eu falo tanto da mídia segmentada, né? Óbvio que a Lógico. evolução da tecnologia ajudou muito nisso. Mas antes era muito difícil você conseguir informações do Santos. E até, né, algum membro do canal do Diário, inclusive, falou: nossa, até o Rei Pelé, quando vai buscar notícias do Santos, vai lá para o Diário do Peixe. Porque na mídia tradicional realmente não existe isso. Então, acho que, de novo, reforçando aqui o trabalho da mídia segmentada que fala sobre o Santos. Que doideira, né? A gente imaginar que o Pelé, ele precisa buscar informação do Santos, Olha o né? nível disso. É muito triste e passa por toda uma construção que eu acho que a gente vai falar aqui já já desse caminho para onde o Santos chegou. Mas ô, Laura, eu tô curioso. Porque eu lembro a campanha 2010 do Santos da Copa do Brasil. Eu lembro muito de escutar o José Silvério na Rádio Bandeirantes e o Ulisses Costa na Copa do Brasil com aquelas narrações incríveis. Você também acompanhava pelo rádio, então? Sim, É, pelo né? rádio, total. Que Que doideira, né, cara? A loucura, né? gente. Acho que a galera. Imagina, acho que meu sobrinho não vai fazer ideia que seja rádio. Pois É é. bem gostoso. E era tão. A emoção era diferente, não tem jeito. Você falou do espaço das mulheres. Isso é um assunto que eu falo bastante. Tem gente que já. Eu faço reportagem pelo De Olho no Peixe dos jogos. Um dia eu falei o meu bordão que eu falo aqui, falei lá. Falei, seja bem-vindo a todo mundo que vai acompanhar a transmissão aqui pelo De Olho no Peixe. Um abraço a todos e a todas. Aí começou, né? Não precisa falar todos e todas. É a mesma coisa. E eu faço questão de falar, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta, porque as mulheres amam o Santos da mesma forma que o homem ama o Santos. Você tá com tempo no diário? Faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora em outubro. 2 anos. 2 anos. Foi difícil escutarem o que a Laura tinha para falar, acreditarem no que a Laura tinha para escrever. Foi difícil você chegar nesse lugar, Laura? Não, com certeza. Tanto que antes, né, como eu já citei, eu fazia já algum trabalho ali pelo mercado do futebol, mas mesmo estando no Diário, que sempre teve muita credibilidade, isso é uma das coisas que eu sempre ressalto, né, sobre o site, nossa, é uma mulher, né, tanto que na época a gente tinha outro setorista, inclusive, e o pessoal, todo mundo ia nele. Então, assim, eu tenho meu programa, tenho o Diário News, mas foram 2 anos para construir essa credibilidade, para as pessoas entenderem que realmente mulher entende de futebol, mulher está nesse meio, tem mulheres atuando no futebol, como a Cereza Vila, que agora estão goleando, tem mulheres na arquibancada acompanhando, estão lá na torcida, precisam pensar no estádio também com esse cuidado para as mulheres também. Tem que pensar na demanda dos uniformes. Eu sempre compro, às vezes, masculina, porque o escudo é maior. A feminina, às vezes, nem tem para comprar, o escudo é menor, outra modelagem. Então, o futebol em si, não só o Santos, precisa pensar na mulher inserida nesse meio. Então, assim, foi difícil construir essa credibilidade, mas hoje já vejo com outros olhos. Acho que com o passar dos anos também, outras mulheres, como a Nájila, abriu todo esse espaço para as mulheres. A gente tem a Anitta, a gente tem a Carol Bernardi, a gente tem muitas santistas falando sobre Santos, a Bela, no Imparcialmente Santista. Então, foi abrindo esse espaço e foi, né, caindo por terra um pouco desse preconceito, por mais que ainda exista. De vez em quando eu vejo alguns comentários,
mas já é muito menor do que era antes, com certeza. Eu trouxe a Carol Bernardi aqui porque a gente é colega lá no De Olho e eu falava exatamente isso, porque às vezes a gente tá numa transmissão e entra sempre um comentário: Oi, você tem namorado? Oi, me passa o telefone. As pessoas não avaliam você pela jornalista que Não. você é, mas pela pessoa, e não é isso. Tanto que eu respondo todo mundo que vem perguntar sobre Santos, tirar alguma dúvida, mas se vem dando em cima com gracinha, isso é uma coisa que me pega muito. Que as pessoas me avaliem pelo que eu sei do Santos, pelo meu trabalho de verdade, não pela minha pessoa, enfim. Sim. Isso é outra coisa importante. É duro, mas eu acho que todos nós temos que nos juntar para que quando a gente vê um comentário desse, tanto um homem que esteja junto com você na programação, evite que bloqueie, que denuncie essas pessoas, para que a gente tenha cada vez mais um lugar limpo e fluido para todo mundo que queira falar do Santos. Você está no 3º ano de faculdade, tua pretensão é vir para Santos depois. Laura, daqui a um tempo, você estará formada. Você tem planos assim, tipo, poxa, queria fazer uma cobertura disso, queria estar fazendo tal coisa. Um sonho assim profissional que você gostaria de cobrir ou de estar escrevendo? Onde você queria estar? Fala pra mim. Não, eu tenho planos. Tanto que, assim, no Diário do Peixe, eu sou a estagiária, 2 anos, mas sou repórter estagiária lá, o Gui é o nosso setorista ali, de fato. Mas a gente tem a ideia até de fazer uma casa do Diário em Santos, né? Para receber as pessoas, para entrevistar. Então, essa faz parte do nosso plano. Mas eu, particularmente, gosto muito do Diário, não só pela credibilidade, assim como outros veículos santistas, mas pelo espaço que a gente dá. Lá a gente cobre Sereias da Vila, todo tipo de categoria de base. Eu claramente amo muito. Então, eu ficaria muito com essa parte também, de estar ali no Jogo da Sereia, de estar acompanhando os jogos da base, de já criar essa identidade ali, desde a formação mesmo. Então, assim, eu queria participar desse dia a dia de uma forma não tão jornalística. Tanto que a mídia segmentada, né, ela tem essa questão de você ter uma persona ali, da pessoa se identificar, eu sou jornalista, mas eu também sou cientista. Então, tem uma parte de torcida ali, mas com uma formação profissional também. Então, esse é meu plano. Quem sabe Santos, quem sabe São Paulo, ainda a gente não tem certo, tem esse plano aí da Casa do Diário, mas eu quero estar no dia a dia do Santos, sim, de alguma forma, não só no profissional masculino, mas no feminino também, em todas as categorias de base. Quero estar lá, cobrindo diariamente, participando do dia a dia. Esse é meu plano. Laura, podemos dizer então que você é uma especialista em base do Santos. Eu gosto muito, viu? Você tá assistindo. Pô, às vezes tem jogo do Santos que é, sei lá, domingo, 11 da manhã, você tem que parar pra ver. Mas Entendeu? eu paro Assim, porque eu gosto. Exato, mas assim, não que seja chato, mas se você está fazendo é porque você gosta, então você assiste de fato. A gente vê, recentemente o Santos tava com o Sub-15 tá indo bem, o Sub-17, até o Sub-20 tá tendo uma campanha boa, tirando na verdade, não vou tirar, me fala o seguinte, os bolivianos são bons mesmos? Vamos quebrar um pouco desse tabu? Agora eu vou ter que me ajeitar para falar que eu adoro falar sobre isso. Vamos falar um pouco, primeiro ponto, antes de chegar nos bolivianos. A pressão que existe em subir cedo os meninos da base. Isso, bora, beleza. Nem todo garoto da base que vai ser revelado pelo Santos vai ser o Neymar. Isso. A gente tem que ter esse primeiro ponto. Tem sim garotos muito bons. E esses garotos precisam ser lapidados. Tanto que muita gente fala, vou dar um exemplo para tentar explicar o que eu quero dizer. David, estourando, mandando muito bem no Sub-17. Teve algum tempo que ele esteve ali na categoria Sub-20. Deixa ele ser o cara do Sub-17. Quando ele não tiver mais idade, deixa ele ser o cara do Sub-20. Deixa ele passar por uma transição para depois chegar no elenco principal, ganhar títulos, ter identificação e depois sair para fora. Então, toda essa formação do Santos a gente precisa mudar. Primeiro, ter calma com os meninos, ter um processo evolutivo. O que eu falo de processo evolutivo? O Santos, por exemplo, teve os centroavantes absurdos. Gabigol, Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, quem sabe hoje, David. Então, essa escala evolutiva teria que ser preparada. Imagina se o Santos estivesse aí com todos eles aí. Sim. O Santos tem que preparar a escala evolutiva de acordo com idade, de acordo com maturação. Óbvio que vão ter alguns garotos que são fora da curva, vão ter que acabar ultrapassando essa escala evolutiva. Mas o que eu vejo muito no Santos hoje é cada vez mais essa
queimada de processos e de etapas. Tanto que eu gosto muito da frase e ao mesmo tempo não gosto. A base salva. Já salvou quando foi mesclada lá atrás. Essa história já funcionou. Mas só a base não salva. Quem que vai salvar a base? Inclusive, é uma frase do Gil Martinelli, meu chefe, que eu gosto muito. Então, assim, 2020, para mim, é o puro exemplo disso. Os meninos da base tiveram que segurar toda a bronca de diversos erros de gestões antigas, de erros da gestão atual, que foram queimados. Então, primeiro, falar sobre esse processo que eu acho que precisa ser feito com calma. Falando dos bolivianos, começar com o Enzo Monteiro, inclusive fez gol ontem, né, pelo Sub-20. Ele está atuando como centroavante, mas na minha visão ele não devia estar na posição, ele é mais atacante, digamos assim. Vem fazendo os gols, vem crescendo, marcou contra o Corinthians, inclusive, ali no primeiro turno dessa terceira fase, mas tem muito a ser desenvolvido ainda, muita calma com o garoto. Tá. Em relação ao Léo Zabala, para mim ele está nessa escala evolutiva. Se hoje me pedisse uma escala evolutiva dos zagueiros do Santos, depois do elenco principal ali, seria Derek Zabala. Derek, por já estourar a idade ali da base, quase, ter já esse cargo no profissional, e Zabala vem logo depois. E o Jair? O Jair abaixo do Zabala? Abaixo por conta da idade, mas de qualidade técnica, o Jair... O Jair é bom, né? É muito bom, mas calma. Ele tem idade para 17 ainda, inclusive entrou essa semana no Brasileiro. Em relação ao Miguelito, o Miguelito é o que mais me preocupa. Porque a torcida fala, não, vamos colocar ele em principal, calma. Ele voltou a jogar uma competição oficial depois de 4 anos esse ano. Eu queria que o Santos, inclusive, eu queria que o Santos, inclusive, tivesse avançado no Brasileiro Sub-20 para ele ter mais um pouco dessa rodagem, já pegar jogos mais difíceis. Mas agora, no Paulista, inclusive, ele não está nem atuando como meia, que é a posição dele. Ele falou que, inclusive, está em entrevista para o Jair, que está treinando como ponta. Outra coisa que eu sou contra, tirar o jogador da posição dele, né, de preferência. Que agonia isso. Isso que agonia. Em relação ao Miguelito, muita calma. Ele, inclusive, no duelo contra o Corinthians, que na minha visão, o Orlando, ainda era o Orlando, o técnico do Sub-20, deveria ter colocado ele no jogo. Então, assim, muita calma. Ele tá pegando ritmo, realmente. Ele é o cara da base, ele é o camisa 10. Mas vamos com calma. Deixa ele atuar na copinha. Se realmente até lá já tiver um pouco mais envolvido, inclusive o Santos está nas quartas do Paulista Sub-20 agora, espero que chegue até a final para já pegar esses jogos difíceis. Então, tudo faz parte da formação e tudo faz parte de processos. Sim. Esse é o meu medo de queimarem um garoto. E não só pelo lado do Santos, pela parte da Bolívia também. Hoje ele é considerado a maior promessa do futebol boliviano. E eu acho que tem que ter muita calma com o garoto também. Mas são muito bons. De fato, eu acho que você tem uma leitura correta. E eu queria contra-argumentar, concordando contigo, mas é um contra-argumento. Por quê? De fato, eu acho que tem que ter o processo da escala evolutiva para o cara chegar no profissional. O Abel Ferreira, no Palmeiras, falou recentemente sobre o Endrick. Não vou levar para o Mundial, tem que estar na Disney. Foi até uma frase bem polêmica. Só que o moleque com 16 anos foi relacionado contra o Santos. E eu falei, se o Palmeiras tivesse feito 2-0, 20 no segundo tempo, esse moleque entraria. Sim. Porque os técnicos também têm o ego de falar, eu lancei. Eu subi. Como o Cuca precisava ter um moleque da base e jogou o Ângelo com 15 anos. Digo mais, o Arsenal jogou esse final de semana, foi um jogo que eu assisti da Premier League, foi Arsenal e Southampton, talvez, que foi um menino de 15 anos. Muita pressa, muita pressa. Então eu entendo da escala evolutiva e concordo, mas eu não sei se isso vai se instaurar. Não, claro que não. Assim, que eu quero dizer, se o jogador for nota 7, eu acho que eles esperam. Mas se ele é um cara nota 9, os caras põem pra jogar. Não, e eu sempre falo isso aqui, Laura. Isso é cultural. Eu sempre falo aqui, no nosso pós-jogo, que faz eu e o Rodolfo aqui, eu sempre falo o seguinte. O pessoal começa, porque o Ângelo. Eu falo assim, gente, enquanto no elenco a gente tiver Madison, enquanto tiver Auro, enquanto tiver Camacho, enquanto tiver Carabarral, enquanto tiver... sei lá, outros jogadores aí, Luiz Felipe. O Luiz Felipe vai fazer 8 anos de Santos. É incrível isso, é incrível. Quando tiver esses caras, eu não vou criticar o Ângelo. Se fosse o Ângelo no time de 2011, eu criticaria. Porque, eu sempre falei também outra coisa. Se um jogador que for lançado pela base tiver 70% do potencial do Neymar, o cara já é craque. Porque quem é o maior camisa 10 pós-Pelé na história da seleção? É o Neymar.
O Neymar provavelmente passa o Zico, já passou o Zico em gols. Se ganhar uma Copa, passa o Zico, historicamente. Ele fica atrás de Pelé. Do Santos, para muitos era o Robinho. Teve todo o caos, o Robinho da merda que ele fez. Então, muita gente coloca o Neymar como o sucessor da história pós-Pelé e tudo mais. Então, assim, se o cara tem. Que nem o Rodrigo não é o Neymar. O Rodrigo joga muito. Como que eu não vou falar que esse moleque não estava preparado? Então, eu acho que é isso. Foi o que você falou. Às vezes o cara não é o Neymar, mas também não vamos queimar, porque não é o Neymar, pô. Exatamente, é exatamente isso que eu quis dizer, porque existe uma expectativa muito alta da torcida santista e acaba queimando os meninos. Por isso, as críticas ao Ângelo eu discordo muito, porque volta nisso que você falou de elenco. Base salva, mas quando mesclada com jogadores experientes, essa mescla é o que faz isso acontecer. Existe, tem que ter sim esse processo de escala evolutiva, mas como eu falei, o garoto fora da curva não tem como manter essa escala evolutiva, manter esse processo. Então, assim, é sobre você saber mesclar e você saber medir o termo. Até pela temporada que o clube está passando, 2021 para mim foi. Infelizmente, a gente queimou muitos meninos com isso. Muitos. Então, assim, precisa. E outra coisa que a gente pode perceber também: alguns meninos que, quando sobem profissional, a torcida quer matar. Volta para a categoria deles de. Nossa, é o cara do jogo. O exemplo do Ivonei. Então, assim, eu acho que existe uma precipitação muito grande em querer subir os garotos. Precisa ter essa calma. Óbvio que vai ter garotos fora da curva que o Santos vai ter que subir. O exemplo do Marcos Leonardo hoje, que para mim, maior potencial de garoto de base nesses últimos tempos, inclusive. Então, assim, tem que existir o processo de escala evolutiva, mas também, garoto fora da curva, o Santos tem que saber mesclar, né? Tem que ter um processo, tem que ter alguém que entenda ali de futebol e fazer esse elo entre base e profissional para poder avaliar como vai ser essa subida também. E outra, não acaba, o processo não acaba nessa subida. Tanto que é algo que a gente vê nos últimos anos, né? O menino da Vila tem que chegar, criar uma identidade com a torcida, conquistar títulos no Santos e depois ir para fora. Você deu o exemplo do Rodrigo, o Rodrigo a gente nem aproveitou no time principal do Santos. Não, então, eu assim, falo. tem que ter esse retorno técnico, financeiro, do quesito marketing, quesito títulos, e depois ir para fora também. Isso é outra coisa que precisa acontecer. A gente viu 2 bons jogos do Rodrigo. Santos e Vitória, que ele fez o hat-trick, contra o Nacional no Pacaembu. Verdade. Não deu para ver o moleque arrebentando. Laura, falando em base ainda, você me falou de alguns nomes que me deu uma certa curiosidade. Ivonei jogou no profissional, não mostrou futebol. Renier jogou no profissional, voltou para base e machucou o joelho, coitado. Kevin Malto, segunda lesão de joelho. Tá LCA voltando é um agora. problema no Santos, inclusive. Oi? LCA vem sendo um problema no Santos, inclusive. A gente teve também Alanzinho. A gente teve Thailson. Desses nomes aí que bateram no profissional e voltou, bateram no profissional e foram emprestados. Você acha que dá? Você acha que dá e tem espaço para esses caras conseguirem voltar a ter confiança? Porque a gente é difícil, né? A gente tem Vonei aí que foi para a base, Balieiro que tá no profissional e não consegue arrumar espaço. Acho que depende muito do nome. O exemplo de Ivonei e Renier, acho que é um pouco de cabeça. Ivonei é um cara que pega muito bem na bola. Não vejo alguém no profissional com tanta qualidade assim. O problema dele é mais cabeça. É questão de disciplina. A questão do Renier, ele era muito novo, gente. Tinha o que, 16 anos quando 16 subiu ali anos. com o Gesualdo. Então, assim, teve a questão da LCA que atrapalhou muito, mas ele teve a LCA, inclusive a primeira, no treinamento da seleção sub-17. Só para explicar, LCA é o ligamento cruzado anterior. Isso. Certo? A lesão de É o joelho termo para quem não mais está fácil. acostumado. Exato. Kevin Maltos, por exemplo, um dos meninos de 2021 que estavam segurando essa bronca. De novo, eu estava muito na expectativa dele voltar e atuar pelo sub-20 para ganhar essa confiança de novo. Num treino, véspera do jogo, aí também teve LCA. Acho que Alanzinho e Thailson são outros casos. Acho que qualidade aí mesmo. eram destaques das categorias. E realmente não conseguiu mostrar seu potencial no principal, não. Então, assim, acho que depende muito do nome. Vai casa a casa. A gente teve o Diógenes afastado, né, Laura? Indisciplina. O que está acontecendo? Ele simplesmente faltou? Achou que a vida é um morango? O que está acontecendo? Pois é, pelo que a gente conseguia apurar, chegava atrasado nos treinos, faltava dos treinos, mas a gente teve a resposta do jogador, né? Ele alegou que estaria passando por alguns problemas pessoais. A gente nunca sabe o que passa ali na casa de alguém,
Mas essa história vai ser revista, vai ser conversada pelo Santos e, né, vai ser definida. Até então, ele tinha sido escanteado para atuar com as atletas negociáveis. O problema é, olha o nível do buraco do Santos. Por isso que eu falo que o buraco do Santos é muito mais embaixo. É. E aí, quem que vai avaliar e vai revisar essa história se a gente nem tem executivo de futebol? Por isso que o buraco do Santos é muito mais embaixo. É difícil falar de Santos. Vai o Rueda tratar de... O Rueda, ele vai ligar pro Bielsa e cuidar do goleiro, do quarto goleiro da base, porque que ele tá chegando atrasado. E outra coisa, até falando dessa questão do Rueda, acumular funções, eu sempre falo, né, que as últimas gestões do Santos vêm sendo marcadas por desequilíbrio. As gestões temerárias, por mais pensamento ali na parte esportiva do que administrativa e financeira, e agora nessa gestão Rueda, outro tipo de desequilíbrio. A parte, né, administrativa e financeira sendo feita corretamente, mas a parte esportiva não. O problema é, não dá para separar, para desassociar as duas coisas. Porque a parte financeira e administrativa não só é de cortar gastos, pagar as dívidas, mas também criar receitas, né, para o clube continuar prosperando. E nisso de criar receitas tem tudo a ver com a parte esportiva, o futebol é o produto do peixe. O Santos poderia ter ganhado muito mais se tivesse avançado nas competições, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, quanto melhor a colocação do Santos ali no Campeonato Brasileiro também. Então, assim, esse é outro problema, né? O pessoal do escritório cuidando do campo. Precisa de alguém que cuide do campo e precisa ter esse equilíbrio também. Vamos puxar a sardinha, né? Eu vejo muito no Twitter as pessoas pedindo o seu chefe como gerente de futebol do Santos. Você já viu isso? Acho que a galera comenta no diário. Não vou falar para você, claro, avaliar se o Giovanni seria bom ou não vou te colocar nessa saia. Mas essa ideia que teve recentemente, o Luxemburgo, isso para você já deu? Já deu, né? Porque assim, eu até brinco com todo mundo lá no Diário do Peixe. Eu gosto muito do filme Piratas do Caribe. Para quem não assistiu, o Capitão Jack Sparrow tem uma bússola que aponta para o que ele quer. Se você desse essa bússola na mão da diretoria do Santos, a bússola fica assim. Porque a diretoria do Santos não sabe o que quer. E a gente vê isso muito explícito em busca de diversos perfis. O Santos não sabe o que quer, como quer, com quem quer. Então, assim, o problema do Santos não é a reestruturação. A reestruturação realmente precisa acontecer. Mas não precisa acontecer brigando para não cair. Não é assim que se faz uma reconstrução. Então, o Santos precisa saber onde quer chegar, como quer chegar, com quem quer chegar. Tanto que até estava discutindo com os colegas, né? Bielsa, que é o nome da vez agora. O Santos só funcionou nos últimos anos quando o treinador é o projeto esportivo. Ele é o executivo, ele é o presidente, ele é o paizão, ele é tudo. O caso do Cuca, do Sampaoli, foi assim. O problema é que o Santos funciona na temporada, mas depois ele sai e não deixa um legado. O que o Santos precisa? O Santos tem que ser a engrenagem que funciona. Técnico, executivo, presidente, tem que ser só uma peça ali para fazer rodar essas coisas. O Santos não tem essa estrutura, essa engrenagem para oferecer para os treinadores. Tanto que, assim, treinador, gente, não é o maior problema do Santos, é só ponta do iceberg. O buraco do Santos é muito mais embaixo. O problema é elenco, o problema é departamento, é estrutural. Então, assim, falando do nome Bielsa, já dando a minha opinião aqui, já me colocando aqui. Não, vambora. Ele pode ser um bom nome, mas o Santos não pode ter ele como ele sendo projeto. Ele pode ser uma peça importante para construir esse projeto para o Santos. Então, tanto que, assim, o Santos perdeu a credibilidade em relação ao treinador. Nossa, você vai... Quem vai querer comandar o Santos? São os estruturadores técnicos. Teve diversos perfis de executivo e não rolou. Então, assim, o Santos precisa ter um projeto. E, assim, a gente fala do Bielsa, que é muito um nome. Mas a gente tem que chegar com um projeto. Falar, olha, quero chegar em tal posição do Campeonato Brasileiro ano que vem, chegar em tal fase do mata-mata da Copa do Brasil, tal fase do mata-mata se conseguir uma competição sul-americana. É isso. A gente tem esse elenco, a gente quer fazer esse investimento. Entrevistar todo mundo e ver quem abraça o projeto, quem realmente quer, quem realmente vai atuar. Então, o Santos busca muito por nomes e precisa primeiro entender o projeto e o processo e a estrutura. Acho que deu bem para entender. Eu vou querer aprofundar um pouquinho mais esse assunto já, porque a gente tem um tempo limitado hoje, gente, porque a Laura tem que fazer sua faculdade. Não sou eu que vou atrapalhar a faculdade dela. Você falou realmente de legado. Falou realmente do exemplo do Cuca, que foi presidente, foi o paizão, o Sampaoli, que era o cara porque o Pérez se escondia. Eu tenho uma teoria que o Bielsa, para você
Eu gravei o vídeo hoje. A galera tá comentando, tá louca nesse assunto. Bielsa, é o seguinte, tá aqui a chave. Esse aqui é o centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Traga seus preparadores físicos, a gente vai entrevistar os executivos do gerente de futebol e você pode cuidar até da base. Porque ele fez isso no Atlético de Bilbao. Ele, do nada, pega um dia aí, segunda-feira não tem jogo, porque ele dormia no CT, né? Ele tinha um quarto no CT, tinha um sub-9. Ele ia lá, com o treinador do sub-9. Ó, esse moleque ele não tá posto errado. Ele ia treinar sub-9, ele ia pro sub-15, pro sub-17. Ele trouxe uma cultura, ficou anos no Chile, ficou anos no Leeds, de cultura de projeto. Só assim você consegue tirar a pecha de um clube demolidor de treinador, um clube demolidor de executivo de futebol que contrata mal para você convencer esse cara. Passando disso, 2023, o Rueda prometeu grandes investimentos para o futebol, né, Laura? Escutamos isso, né, do presidente. Quer dizer, então, que renovar com o Camacho é o início disso? Foi algo que até estava comentando aqui com o Victor dos bastidores, né? Como que no mesmo dia o Santos procura o Bielsa, no mesmo dia também renova com o Camacho. E assim, antes de falar sobre essa questão do Camacho, uma coisa que você citou importante. Na minha visão, a prioridade tem que ser uma busca pelo executivo. Porque quando a gente fala de planejamento para 2023, começa agora. Com que posição o Santos vai ficar no Campeonato Brasileiro e ver, né, se vai conseguir uma vaga, alguma pré, enfim. Então, assim, por mim, tem que existir esse cara hoje. A gente viu, inclusive, esses dias matérias de direito de imagem atrasados. E quem que vai conversar com os jogadores? A gente até viu uma foto ali do Rueda reunido no CT Reperé, mas não tem essa pessoa para fazer essa ligação entre escritório e campo. Por isso a importância do executivo de futebol, gerente de futebol, enfim, seja quem for. Por isso que precisa desse homem do futebol. Até assim, para o final da temporada, essas conversas com o Bielsa seria para ano que vem. E a solução ok do Santos é manter o Orlando até o final da temporada. Então, por isso precisa do executivo, para passar essa responsabilidade também para os jogadores, para dar essa confiança, esse respaldo para o Orlando e falar, olha, a gente quer que você entregue um Santos em tal posição no Campeonato Brasileiro, vamos brigar para isso. E esse trabalho, aproveita que a temporada acaba antes, vai ter Copa do Mundo, inclusive está tendo o jogo do Brasil agora. Tá tendo o jogo do Brasil. Tá tendo já começa o trabalho com o executivo desde já. Por isso que, para mim, não faz sentido o Santos ir atrás de um nome de treinador, óbvio que já tem que estar procurando também, mas para mim já tinha que estar o executivo fazendo parte disso. E por que o executivo? Além do treinador, enfim, vai para fazer esse elo entre campo e escritório, para pensar também no elenco, e aí a gente entra no quesito Camacho. Eu vi, realmente, a gente tem que ressaltar uma coisa, jogador é uma coisa, a pessoa é outra. Eu tenho muitas críticas ao jogador Camacho, mas vamos tomar cuidado com as ofensas à pessoa. Eu também não renovaria. E eu vi alguns comentários do tipo, mas ele é um bom reserva para o Santos. O Santos não pode se dar um luxo de precisar de um reserva. O Santos precisa de jogadores pontuais, jogadores que resolvam a parada. Soteldo, para mim, foi o maior reforço dessa gestão. O retorno técnico que ele trouxe, simplesmente absurdo. O Santos precisa desse tipo de jogador. Na minha visão, Carabarral não faria essa contratação. Jogador com mais de 30 anos, contrato longo, investimento de 8 milhões. O Santos não poderia ter esperado um pouquinho ou ter trazido alguém que realmente desse esse retorno técnico. Ele fez partidas tímidas até agora. Eu já falei, veste a camisa do Santos, estou torcendo a favor. Mas foi uma contratação que, no meu processo, eu não faria. Cristaldo, para mim, poderia ser tipo um exemplo disso, de investimento certo. Então, eu gosto muito de uma frase do meu chefe, né, do João Martinelli. O Santos usa muito mal o pouco dinheiro que tem. Isso acaba prejudicando, né? O próprio exemplo do Angulo, o Johan Júlio, a gente teve o William Maranhão, o próprio Ricardo Goulart também, que eu acho discutível, né? Na época todo mundo aprovou. Então, começa desde já esse planejamento. O Bustos, ele foi muito cara de pau, né? Ele foi lá no Equador, falou, não, o Santos não cumpriu, prometeu o Birão Castilho, prometeu não sei o que lá. E aí me trouxeram o Johan Julio, o Angulo, que não estavam jogando, mas ele aprovou. O Dracena trouxe o Goulart, o amigo Goulart. O Dracena trouxe o William Maranhão, com um contrato de 3 anos. Foi feio o que fizeram com o Maranhão, não tô dizendo que tá certo vaiar o cara pisando em campo. Isso é ridículo, feio, já falei aqui. Mas, de fato, um contrato de 3 anos com o William Maranhão. Peraí, né, gente? Tem muita coisa errada. A gente... É claro que o executivo ele é importante. O Rueda, ele tomou decisões com fígado. O Dracena, isso é informação minha, responsabilidade minha. Ele estava escanteado no Palmeiras. Dentro do Palmeiras,
a galera já não contava mais com ele. Quando o Rueda liga para ele, ele tem a chance de sair de estagiário, aí é sendo bem pejorativo, mas ele não era o estagiário, mas ele era o iniciante na profissão, para ser o homem do Santos. Começa na primeira semana a carta branca, daqui a pouco não sei o que tá pedindo bem, está demitido. Por Aí isso que eu falo que o Santos não sabe o que é. Exato. Aí você sai do Dracena, que tá iniciando, e vai pro Newton Drummond. Que o último retrógrada de futebol. Outro perfil. Que o último sucesso do Newton foi em 2000 bolinha com o Internacional. E disso teve André Mazuco, que é o cara da gola, né? Que anda de camisa polo, que é o do futebol moderno, que responsável. O pessoal vai me corrigir, Laura, se você souber, você me corrija. Eu acho que ele foi o responsável pelo Benítez no São Paulo, quando ele foi de São Paulo, o Benítez no Vasco, não lembro dessa dos dois. Que o Benítez... O acerto dele no Santos foi a vinda do Bauerman. Bauerman, exatamente. Como o Dracena teve um acerto, que foi o Maicon. Sim. Então assim, mas é isso que é a frase do Gil. Pô, gasta muito mal o pouco dinheiro que tem. Então você tem pouco, você sai de jogo. Então assim, não dá. E agora, o Santos não... Porque Laura, a gente começou a dar valor a executivo de futebol não tem 10 anos. O primeiro grande executivo de futebol que apareceu na mídia foi Alexandre Matos no Cruzeiro. Depois teve Rodrigo Caetano no Flamengo, acho que no mesmo período. Teve um hiato. Volta Alexandre Matos no Palmeiras, porque ele é o cara que foi até o documentário do balão que ele deu do São Paulo e no Corinthians pelo Dudu. O Alexandre Matos ficou muito famoso. Teve o Rodrigo Caetano, que eu já falei. E você não tem muito mais executivos. Teve o Pássaro, que fez um péssimo trabalho no Vasco. O Mazu. Você não tem muito executivo que você conheça. Esse é outro problema. Não é um grande problema no mercado nacional? Sim, total. Por isso que a gente, assim, quando a gente faz as nossas críticas ao Santos, faz elogios também, a gente critica que tem que criticar, elogia que tem que elogiar, mas é não só o Santos em geral, né? Ao futebol brasileiro, a gente vê o nível. Tanto que existe essa polêmica, é técnico estrangeiro, técnico brasileiro. É um problema do futebol, acho que em geral, né? A gente vê poucos clubes hoje funcionando nessa engrenagem, igual eu comentei. Acho que o Independente Del Valle é um exemplo dessa engrenagem. O Defensa e Justiça, acho que o Palmeiras tem um pouco disso também, passou por esse processo. Lá as engrenagens, óbvio que eles têm a Crefisa também, mas lá as engrenagens funcionam. Por exemplo, o Abel, para mim, foi só mais uma peça que vem ajudando nessa engrenagem também. Então, assim, é um problema do futebol em geral, com certeza. É bem por aí. Pra gente caminhar pro final aqui, que eu preciso te liberar, Laura, o Santos, se não der certo com o Bielsa, tá? Infelizmente, Bielsa, que pena. O que a Laura, como torcedora, não vou te colocar na cadeira do Rueda, que eu acho uma maldade essa responsabilidade. Como torcedor é muito mais fácil. O que você faria, Laura? Porque eu tenho amigos, o Kim Ribeiro, grande abraço pro Kim Ribeiro, ele fala que não, tem que ser um treinador brasileiro. Outros falam de BKSS. Eu dei minha opinião sobre BKSS, tenho medo do BKSS. Também, e acho que ia ser mais um problema extra-campo. Outro cara doido. E outra coisa, além de ser maluco, mas maluco do bem, né? Porque a gente já teve o doido, né? O Lisca, o louco Bielsa e mais um maluco, mas tudo bem. A gente teve muitos treinadores que fez sucesso na América do Sul recentemente que bateu no Brasil não deu certo. O Bustos é um exemplo. Miguel Ángel Ramírez é outro exemplo. O Rueda, quando foi campeão com o Atlético Nacional, foi pro São Paulo, é um exemplo. Vários. Não é porque o BKSS ganhou uma recopa do Palmeiras que ele vai chegar aqui e vai ser campeão brasileiro. O que você faria, Laura Marcelo, para dirigir o Santos Futebol Clube? Eu, Laura Marcelo. Só que daí entra no que eu faria, mas o que eu faria teria que depender de planejamento. Você até citou a questão do Miguel Ángel Ramírez, e ele estava no Independente Del Valle hoje chegando de novo, e ele é um técnico que era peça da engrenagem do clube. Então, assim, a gente tem o próprio exemplo do Renato Paiva, que foi até especulado naquela época do Bustos. Outro treinador que agora não está bem, mas funcionou naquela engrenagem. Então, assim, primeiro, o Santos precisa apresentar essas engrenagens, essa estrutura, para trazer o técnico. Essa é a grande questão. Mas dentro do que o Santos tem hoje, tanto que você falou até de 2023 com grandes investimentos, só que ao mesmo tempo o Santos vai ter que fazer investimentos para já ter o elenco que já tem hoje. Para manter. Para manter o Soteldo em definitivo, o Fernandes em definitivo, o Zanocelo em definitivo, que eu acho que é discutível também. A questão, o Camacho agora.
Tem que pagar o Carabarral. Tem que 8 pagar o milhões é Carabarral. frente. Então, assim, é complicado, mas Vojvoda é o nome que, inclusive, até informação que o Santos realmente vai atrás, que ele fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Gente, o elenco do Fortaleza é pior que o do Santos. Olha que o do Santos eu tenho muitas críticas. E ele conseguiu tirar o melhor desse elenco. Então, assim, o Santos precisa de um técnico que tire o melhor desse elenco, precisa de um elenco mais reforçado para o ano que vem, acho que isso é possível. Seria mais possível se o Santos não tivesse gastado mal o pouco dinheiro que tem. E precisa reforçar o departamento de futebol, começando com o executivo. E departamento, existem áreas estratégicas em um clube. Departamento de futebol é um desses, scout é um desses. Tem o departamento médico, que foi algo que o Santos realmente investiu agora nesse começo de temporada. Então, precisa passar por esses processos. Mas Vojvoda é um nome legal. Sim. Se o Santos apresentasse essas engrenagens, eu teria um monte de nome de técnico para falar aqui. Mas o Santos não tem isso. Então, teria que ser o cara, projeto de novo, e a gente entra mais na mesma bola Mais de um neve. limbo. Laura, obrigado pela tua participação comigo. Eu quero saber o seguinte antes de você ir embora. Me dá o palpite de Santos e Furacão na terça-feira. Santos, agora, gente, não importa desempenho. Tudo que eu quero é resultado. Se o Orlando Ribeiro... É porque, assim, o Santos... Ai, vou falar demais, mas tudo bem. Pode falar. O Santos, tanto que naquela época do Busto, a gente sempre falava, nossa, o Santos é um time competitivo. No empate contra o Furacão no primeiro turno foi assim. Na própria derrota pro Palmeiras no primeiro turno na Vila também foi assim. Por quê? Porque o Santos é um time coadjuvante. Vai muito bem na proposta de se defender e o adversário ser protagonista. E foi assim contra o Palmeiras. Tanto que, assim, o Santos foi muito bem na ideia de se defender. E quando precisou ser protagonista, quando estava com um a mais, não conseguiu. Então, assim, eu espero que o Orlando consiga trazer um pouco mais esse Santos protagonista e não coadjuvante, deixando o Atlético jogar, partir para cima. Tá jogando na Vila Belmiro, tá jogando ao lado da sua torcida. Então, diante dessas dúvidas, a gente não tem mais ou menos o esboço do time titular, mas eu vou de 1-0 Santos, goleado. 1-0 Santos. Maravilha. Você que acompanhou a base, rapidinho, Orlando Ribeiro é um bom treinador? É um bom treinador. Tanto que, assim, ele passou 11 anos no São Paulo, tem um currículo, assim, absurdo. Passou 7 meses no Sub-17 do Palmeiras e agora no Sub-20 também. Vem apresentando um bom trabalho. Uma coisa, de fato, eu posso falar do Orlando. O time é bem organizado, é compacto e sabe o que é no jogo. Isso, para mim, já é meio passo-andado para o elenco principal do Santos. Só que no Sub-20 ele teve alguns problemas usando um pouco o 4-3-3, em que deixava as laterais um pouco expostas. E esse já é um problema crônico do Santos. Então, assim, curiosa para ver como que ele vai corrigir isso, se vai entrar na TAM, enfim, algumas mudanças. Sem Soteldo ainda? Sem Soteldo ainda, que é o cara protagonista, né, do time do Santos. Vamos ver. Laura, obrigado pela tua participação. Pessoal, inscreva-se no Diário no Peixe. Acho que quem tá aqui conhece o Diário no Peixe. Quem não conhece, vai lá no Diário no Peixe. Segue a Laura também no seu Instagram. Ela fala bastante da base. Tá aqui, ó. LL Marcelo. Tem muito L, mas é LL Marcelo com 2 L's no começo, 2 L's no fim. Siga a Laura. E inscreva-se aqui no canal também. A gente deve estar batendo nessa tarde, noite, 7 mil inscritos. Obrigado a todo mundo. Um abraço para todo mundo. Laura, até a próxima. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Peço desculpa por não ser ao vivo, né? Acho que dava para um papo muito legal respondendo aqui o pessoal. Mas quem sabe eu volto aqui mais vezes. Já estão me convidando, já agradeço o convite. Voltar. Se inscreva aqui também no canal, vire membro para ajudar, deixa o like e também, né, acompanhe o Diário do Peixe. Me acompanhe também se vocês quiserem. É isso. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, Laura. Obrigado. Pessoal, todo sábado, 11 da manhã, tem um Papo de Alambrado aqui e todo pós-jogo eu e Rodolfo estaremos aqui para comentar tudo da partida, tá bom? Um abraço a todos e a todas. Até o próximo Papo de Alambrado e tchau, tchau.